Dado ao Deus eterno, nesse momento, irmãos, eu sinto de ler uma palavra que se encontra, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, livro que demonstra tudo o que aconteceu no meio dos apóstolos, algumas coisas que aconteceram e que foram para nós e são para nós algo de muito valor, porque consiste nos acontecimentos realizados pelos santos apóstolos do Senhor. E nós vamos ler então, irmãos, alguns versos apenas. Nós vamos ler no capítulo 17. Capítulo 17. Nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo 24. 17 de Atos, versículo 24. Depois os irmãos, se sentirem, podem ler o capítulo inteiro. Eu quero exortar a todos que é bom examinar as Escrituras, estudar, procurar saber mais sobre as coisas de Deus, porque isso é muito importante nesses dias que estamos vivendo. Nós vamos ler a partir do versículo 24 apenas. Alguns versos apenas. 17 de Atos, verso 24 em diante. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de uma só vez, toda a geração dos homens para habitar sobre a face de toda a terra. Determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Somente até aqui. Do verso que nós iniciamos, 24, ao verso 26. Então aqui o apóstolo, irmãos, ao estar em Atenas, ele deparou com muitos tipos de deuses, muitos deuses que os atenienses eram um povo que praticava o politeísmo, quer dizer, adoravam vários deuses. E Paulo, irmãos, já veio, irmãos, de uma doutrina verdadeira, vamos dizer assim, que ainda não havia se manifestado o Senhor Jesus, e ele aprendeu verdadeiramente aquilo que nós aprendemos, que só existe um Deus que fez o céu e a terra, e depois a Paulo foi revelado a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele era judeu, embora tivesse descendência ou tivesse algo de romano nele, na sua geração, que diz que ele era um cidadão romano. Porém, irmãos, Paulo, que antes era Saulo, passou a ser Paulo, usando o seu nome original, e soou aos olhos, aos ouvidos dos que conheciam a sua fama, que ele foi um homem que, depois de ser perseguidor da Igreja de Cristo, ele passou a ser um grande evangelista e anunciava aos gentios o Evangelho, para que eles pudessem também crer em Jesus Cristo, serem batizados e terem uma novidade de vida e uma esperança de vida eterna. Tudo isso, irmãos, fez com que Paulo se tornou
de perseguidor a perseguido. Mas ele não temia. Nós não devemos temer quando somos perseguidos por alguma coisa que vem contraditório à nossa fé. Não devemos temer quando o nosso adversário nos afronta, nos aflige, porque sabemos que temos um Deus que fez o céu e a terra. E quando Paulo chegou em Atenas, um dos seus primeiros discursos, ele rapidamente, irmãos, se locomoveu para a cidade que estava tão entregue à idolatria, de sorte que os que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. Existiam muitos filósofos, epicureus, estoicos, que contendiam com ele. Uns diziam para ele, o que quer dizer esse paroleiro, quer dizer, esse falador? Porque ele falava, mas falava a respeito do Senhor Jesus. E outros, não entendendo, achavam que ele estava pregando uma doutrina estranha. E eles queriam saber, eles eram muito curiosos. E eles gostavam de ouvir novidades. E eles queriam saber então a respeito daquilo que Paulo estava pregando. E Paulo então manifestou a eles, porque viu que eles também eram homens supersticiosos, homens que tinham superstições. Então Paulo foi falando com eles, porque viu Paulo grande, uma mansidão de templos faraônicos e de lugares onde adoravam cada um seu Deus, enfim. E Paulo percebeu que eles faziam daquilo, irmãos, algo sobre-humano, algo, mas que era maligno, porque eles acreditavam muitos nos deuses que estavam dentro dos seus templos e que precisavam de templos para serem adorados. E Paulo, então, nesse versículo que nós lemos, antes desse versículo, ele relatou que achou um altar quando ele estava entrando na cidade, que não tinha nenhuma imagem, mas que dizia ao Deus desconhecido, porque eles não conheciam ainda o Deus verdadeiro. E Paulo disse, vocês estão querendo saber a respeito do Deus que eu estou pregando? O Deus que eu estou pregando é o Deus desconhecido, aqueles que vocês não conhecem. Esse que eu estou pregando, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Esse Deus que eu estou pregando, ele fez o mundo e fez tudo o que nele há. Não existe, glória ao nome santo do Senhor, nada que ele não possa fazer, nada que ele não possa agir, porque ele é o dono do céu, é o dono da terra, foi ele que fez tudo. Nele está a sua mão invisível, a sua mão poderosa, criativa, criadora. É esse Deus que eu creio e é esse Deus que eu vim anunciar para vocês, um Deus que vocês ainda não conhecem e que vocês vão conhecer a partir do momento em que vocês derem ouvidos àquilo que eu estou pregando para vocês. Glória ao nome santo do Senhor. Quantos não conhecem esse Deus, irmãos? Ainda que dizem que conhecem, mas adoram coisas feitas pelas mãos dos homens. Mas Paulo pregava um Deus que não precisava de templo, porque está escrito aqui, aleluia, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, esse Deus que eu prego, sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens. Ele não precisa do dinheiro do homem para você conseguir uma benção. Tem denominações que você tem que ser, para você ser abençoado, estão pedindo dinheiro. Para você ser abençoado, vendem coisas que não são nem para nós, irmãos, não são coisas não são boas, irmãos, são coisas que nós não devemos nem pensar. Bendito é o nome santo do Senhor. Por quê? Porque nós servimos um Deus que tudo pode, irmãos. Um Deus que tem poder no céu e que tem poder na terra. Ele não precisa nada nosso. A única coisa que Ele quer é o nosso coração, a nossa obediência. E esses homens, irmãos, eles não entendendo o que estava acontecendo, bendito é o nome santo do Senhor, achavam que precisava oferecer algum holocausto, alguma coisa aos deuses que eles serviam, alguma coisa pagã
até que se oferecia em muitas crenças, irmãos, no passado, havia até sacrifícios humanos. Então, irmãos, o Deus que nós cremos e o Deus que nós servimos é o Deus de Paulo, é o Deus que não precisa de templos feitos por mãos de homens. E até na atualidade de hoje, o homem, se o templo material está fechado, ele acha que ele não tem como se reunir ou como se ajuntar para louvar a Deus. Isso é simplesmente, irmão, algo que não tem nenhuma relevância, porque se você não tem um lugar para você se reunir, eu digo para vocês, eu já fiz culto debaixo de árvores, Deus já me deu de atender culto em lugares, em porões, e não impediu de eu estar cultuando com a igreja. Igreja é um ajuntamento de pessoas, não há necessidade de ter um templo físico feito por mãos humanas. Ainda que houvesse uma necessidade, por ser um grupo maior, que fosse uma coisa mais simples, mais humilde, mas os homens estão seguindo os mesmos preceitos do paganismo, criar grandes templos para ostentação do seu poder, para ostentação do poder da sua própria imagem, querendo se adorar ou ser adorado como Deus. Eu já fui em algum lugar, irmão, que a pessoa me levou dentro de uma igreja e começou a me mostrar as estruturas daquela igreja, tudo com bancos estofados, com elevadores e com tantas coisas. Porém, essa igreja ficava dentro de uma favela, irmão. Não desmerecendo aqueles que moram em favela, pelo amor de Deus, são pessoas boas, honestas. Não podemos. Eu mesmo já morei em barracos, irmão. Não é isso que eu quero dizer. É porque a pessoa construir uma coisa com tanta ostentação dentro de um lugar assim tão simples, ao invés de construir aquilo, por que não construiu algo mais simples e não ajudou as pessoas que estavam ao redor? Bendito é o nome do Senhor, que às vezes estão passando fome, necessidade. É isso que eu me refiro. Eu tenho muito amor por aqueles que moram nesses lugares, porque já muito frequentei para falar da palavra de Deus. Não estou discriminando, eu estou dizendo que nós deveríamos pensar, bendito é o nome do Senhor, ao invés de construir templos faraônicos em lugares necessitados, construir um templo simples e ajudar os necessitados. Agora, se constrói um templo de milhões dentro de um lugar cheio de necessitados, as pessoas vão se sentir até, irmãos, vamos dizer assim, um pouco abandonadas. Poxa, estou fazendo essa construção tão grande e eu moro aqui nessa casinha, por que não pegou aquele valor daquele templo tão grande e não ajudou várias famílias daquela comunidade, não ajudou várias famílias daquele local e construísse um templo mais simples? É isso que eu quero me referir, irmãos, não discriminando ninguém, porque para mim são todos iguais, irmão. Tanto que mora numa favela como que mora na cidade, são todos seres humanos e o nosso sangue, todo ele, pode cortar na aveia, vai ser vermelho, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. É isso que Paulo combatia, é isso que nós combatemos. Por que fazer estas coisas? Alguém diz, não, mas que para Deus tem que ser de primeira. Para Deus tem que ser de primeira o nosso coração, irmão, a nossa sinceridade, a nossa espiritualidade, a nossa conservação de fé em Cristo Jesus. Isso tem que ser de primeiro. Não é as paredes da igreja que um dia ficarão aí, talvez para serem tomadas pelo próprio anticristo. Por isso Paulo, irmão, ele disse, Deus não habita em templos feitos pela mão dos homens e também não é servido pelas mãos dos homens. Outros pregam um evangelho e dizem, se você me ajudar com tanto, se você me der tanto, ou se você fazer isso para mim, ou se fazer aquilo, ajudar a igreja com tanto, você vai ser abençoado. Se você adquirir tanto, você vai ser abençoado. Olha, irmão, pelo amor de Deus, isso não está escrito em lugar nenhum nas Santas Escrituras. Isso não está escrito em lugar nenhum da palavra de Deus, que nós temos que dar alguma coisa para o Senhor para poder receber do Senhor alguma coisa. A única coisa que nós temos que dar para o Senhor é o nosso coração, é a nossa obediência. Não é dando algum objeto ou comprando algum objeto que nós vamos agradar ao Senhor. Nós vamos agradar ao Senhor quando nós amamos. Não quero me referir a ajudar quando alguém precisa, ou quando alguém necessita, ou quando alguém está passando alguma necessidade,
Eu particularmente, quando estou provado, não gosto de ficar pedindo. Eu oro a Deus, e se o Senhor tiver que fazer alguma coisa, não é a pessoa que está passando a prova que vai pedir, é o Senhor que vai manifestar no coração de alguém, seja lá de quem for, para suprir a necessidade do pregador. O pregador não deve de ficar esmolando. Bendito é o nome do Senhor. Afinal, nós estamos trabalhando para um patrão que é dono do céu e da terra. Ele não precisa do nosso dinheiro. Está escrito aqui nessa palavra, irmão. Ele não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a vida a todos e a respiração a todas as coisas. Ele que faz tudo. Quem somos nós? Alguém pode dizer, mas eu tenho isso porque eu consegui, eu tenho isso porque eu trabalhei, eu tenho isso porque eu fui um esforçado, porque eu estudei. Muito bem, irmãos, Deus que te abençoe, que você continue estudando, que você estude os seus filhos, que você procure o bem da tua família, mas sempre dê graças a Deus, porque se você conseguiu alguma coisa, foi porque Deus abençoou você, foi porque você teve de Deus saúde, respiração e livramento das pragas que andam nesse mundo. Não é pela tua força, nem pela minha, que nós somos guardados. Nós somos como um ovo, irmão. Você já pensou? Um ovo. Um simples ovo. Irmão, se bater em qualquer coisinha, ele já quebra a casca. Nós somos muito frágeis para termos forças para conseguir as coisas sem a permissão de Deus. Muitos conseguem riquezas e tantas coisas, às vezes, vamos dizer assim, usando de más habilidades, de más hábitos, bendito é o nome santo do Senhor, cometendo até coisas ilícitas, mas e Deus permite, e às vezes até essa pessoa ela consegue alguma coisa, mas está escrito lá no Salmo 37, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja daqueles que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Então, irmãos, nós temos que lutar dentro da honestidade, dentro do nosso caráter espiritual, sabendo que se nós, irmãos, formos fiéis a Deus, isso que está aqui não é nada perto daquilo que está preparado para nós. Você pode até julgar o pregador e julgar quem você quiser julgar, mas lembra-te de uma coisa, você, aleluia, espiritualmente não tem o direito de julgar ninguém, porque você não é Deus, você não tem na tua mão a caneta da sentença que assina a vida eterna ou condenação eterna. Por isso tome cuidado para que você não venha querer tomar o lugar de Deus e cometer um grande erro, porque você pode ter grandes surpresas nos últimos dias que te farão ficar envergonhado. Saiba de uma coisa, o Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo, não precisa de paredes, não precisa de templos feitos por mãos dos homens. Ele não precisa de nada disso. Agora, é claro, se tiver um grupo maior e nós tivermos uma pequena sala num lugar ou uma sala para nós nos reunirmos, louvado seja Deus. Mas não precisamos construir grandes templos. Se constrói várias salas distribuídas na cidade para que todos possam, próximos às suas residências, se acomodar e servir a Deus conforme assim o Senhor prepara. E mesmo assim, se não houver essa possibilidade, porque chegará o tempo que não haverá, nós vamos ter que fazer como os nossos antepassados, se reunir escondidos nas cavernas. É lógico, irmão, que hoje, devido a essa pandemia, nós não podemos estar juntos, mas ainda se prega pela online. Mas chegará o tempo que nós não sabemos se isso vai ser permitido. Estejamos preparados, irmãos, para a vinda de Jesus Cristo. Estejamos preparados para lutar contra o pecado, porque aquele que é por nós é mais forte do que aquele que vem contra nós. E se nós acreditarmos nesse Deus, aleluia, que não precisa de templos feitos pela mão dos homens, Ele vai entrar e vai fazer o teu coração o templo dele. Imagine, se você for templo de Deus, e se você for o lugar da habitação do Eterno, dentro da tua personalidade, ninguém te derrubará, porque ninguém pode derrubar aquilo que é de Deus.
E ainda que você fraqueje em alguma coisa, a mão do Eterno te levantará. Dá glória a Deus, irmão, pela prova que você está passando, pela luta e pela guerra. E saiba que o Deus que você serve, irmãos, é o Deus que os homens não conhecem, que muitos não conhecem, o Deus desconhecido por muitos, mas o Deus que você conhece e você sabe que Ele faz maravilhas, faz prodígios e milagres. Ele nunca deixará, nunca abandonará, nunca fará com que você venha, aleluia, a perecer, mas que você possa, na comunhão do céu, pelo Espírito Santo, vencer e vencer, e um dia herdar a coroa da vida eterna. Guarda esta palavra, irmão, levanta a tua cabeça, fica firme, porque você não está só. Muitos estão junto com você, embora você não possa vê-los, porque um está num lado, outro está no outro. Irmão, a igreja está crescendo. Crescimento de obra não é a numeração, mas a santidade que está na obra. E muitos estão buscando a Deus no anonimato, debaixo não do sistema, mas debaixo das mãos de Jesus Cristo. Não em templos feitos por pedras ou por mãos de homens, mas no templo espiritual, no próprio Jesus Cristo, e se reunindo e fazendo ceias e até mesmo batizando almas, como eu já batizei. Irmãos, Deus me deu a graça de batizar, atender funeral e etc. Por enquanto, eu tenho certeza, irmãos, aleluia, por enquanto estou aqui, nesse lugar onde estou, mas logo estarei em outro lugar. É só abrir as fronteiras e continuarei a minha missão. Uma coisa é certa, não precisamos nos preocupar, porque o que é de Deus sempre prevalecerá. E se na tua casa o teu filho, tua filha ou alguém da tua família está perecendo, entrega na mão de Deus e o Senhor fará, aleluia, que haja vitória na tua vida. Confia no Senhor, não te estribes no teu próprio conhecimento e creia no Deus que Ele é tudo e que Ele nem tão pouco é servido por mãos de homens. Nós o servimos no sentido de louvar, de glorificar, de exaltar, mas não precisamos comprar a nossa benção ou dar o nosso dinheiro para alguém para nós sermos retribuídos com alguma coisa. Deus não precisa de dinheiro de ninguém, irmão. Para começar, Deus não usa dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. Nós é que usamos o dinheiro. Se você está passando uma necessidade, eu até concordo. Se você é um pregador que está passando uma necessidade, seja honesto, fale com aqueles que você conhece. Eu creio que ninguém vai te desprezar, porque sabe que você dedica a sua vida ao Senhor. Mas seja honesto, não faça coisas exorbitantes, tendo com que comer, com que vestir e com que se deslocar para onde Deus mandar, já é o suficiente. Dentro da honestidade, o povo compreende. O que nós não podemos fazer, irmãos, é sermos pesados, e muitas das vezes sem querer até somos, mas não por culpa nossa. Porém, nós não devemos negociar a palavra de Deus ou fazer de púlpitos palanques políticos e nem de negócios. Aonde nós estamos, aonde nós pregamos, ou debaixo de uma árvore, ou em cima de uma pedra, ou em cima de um púlpito, ou numa praça, mas que a nossa função seja anunciar Jesus Cristo, a salvação, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o que falta para você, pode ter certeza que o Senhor manda do norte, do sul, às vezes aquele que nunca nem viu você pregar, Deus toca no coração dele e te ajuda. Não precisa você pedir nada. Peça ao Senhor, e o Senhor, o Deus desconhecido de muitos, suprirá a tua necessidade. E dentro de pouco tempo você glorificará o nome do Senhor. Continua a tua missão, continua a tua jornada, e o Senhor será contigo. E o que for preciso para o bem daquilo que é de Deus, Deus nunca deixou e nunca deixará faltar. Nem para você, nem para a tua família, nem para a igreja e nem para aquele que ama a Deus acima de todas as coisas. É a palavra que Deus me dá, honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Amém.